Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Essa noite a gente vai conversar um pouco sobre honra. E eu fui tão edificada sobre esse tema. E é com muito temor que eu subo esse altar hoje, entendendo que estamos tratando de coisas sérias concernente ao reino de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Nós vamos chegar em um bom lugar essa noite. Eu ainda estou discernindo algumas coisas, mas vou seguindo conforme o fluxo do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É aí que se encontra a primeira vez a palavra honra. A palavra honra mencionada na Bíblia se encontra nesse texto que lemos. E honra no hebraico significa ser digno, ser importante. A honra do latim significa reputação, dignidade. E no grego significa estimar, valorizar. Em alguns dicionários vai dizer fixar valor, vai dizer precioso. Então, honrar significa reconhecer alguém. Honrar significa dar valor devido a alguém. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. No Novo Testamento, a palavra honra aparece pela primeira vez em Mateus capítulo 13, versículo 57, que diz assim: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. A honra, ela vai além da obediência. Se a obediência está situada no campo legal, a honra está ligada à moralidade. Honra não é apenas uma ação por si só. A honra é uma expressão daquilo que recebemos, daquilo que estimamos por dentro. Então a honra, ela se é expressada. E eu quero dar um exemplo. Um jovem, quando foi tirar a carteira de habilitação, recebeu a proposta de conseguir essa carteira com facilidade. E ele rapidamente rejeita as propostas. E aí alguém pergunta para ele: por que você rejeitou? E aquele jovem diz assim: porque se meu pai estivesse presente, ele não se agradaria da minha atitude. E aí a pessoa fala para ele: mas o seu pai morreu há muitos anos. Só que a honra é honrar os princípios e a presença de alguém como se ela estivesse viva. Honra não está ligado, não está conectado a falar, porque no livro de Isaías, o profeta vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante. A honra está conectada a uma intenção do coração, a uma expressão de dentro para fora. Quando honramos alguém, não é que a gente se desvaloriza, mas a gente coloca alguém à nossa frente. Isso é honrar. Sabe? Quando a gente não honra,
a gente está dizendo que a gente conhece aquela pessoa segundo a carne. Não honrar alguém é descredibilizar essa pessoa. É quando a gente estivesse só olhando para a aparência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer que a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então agora, nós não vamos lidar com o outro segundo aquilo que a gente está vendo. Honra não está conectado àquilo que você acha. Honra não está ligado ao que aquela pessoa fez no passado, e quando ela volta para a igreja, a gente só lembra do passado. Isso é pensamento de fariseu. Quando a gente ouve a história de alguém ou sabe de alguma coisa, de um passado de alguém, e aquela pessoa muda a vida, e quando a gente desonra isso, quando a gente não considera o novo nascimento dela, a gente está sendo desonroso. Talvez não vai ter muita glória a Deus, mas está tudo bem. Eu estou com muito temor falando isso para vocês. Porque quando a gente aprender esse princípio e compreendê-lo, é claro que não vamos esgotar o seu conceito num culto apenas. Tem muita coisa, tem muitos desdobramentos. Mas para que a gente tenha consciência, eu estou aqui só abrindo uma porta, pavimentando um caminho, para que a gente possa andar por esse tempo, por essa estação, compreendendo o que é de fato honrar. E aí você pode me perguntar: a quem eu devo honrar? Ok, entendi. Eu preciso considerar alguém. Eu preciso não olhar apenas para a aparência. Por exemplo, quando Deus chama o profeta Samuel e fala: vai até a casa de Jessé e unge um rei para mim, porque eu já escolhi. Você vai só ungir. Jessé chega naquela casa. Samuel chega naquela casa e vê todos os filhos de Jessé, homens fortes, homens de guerra. Olhando para o padrão de rei que era Saul, um daqueles meninos ali era o futuro rei de Israel. Por quê? Assim como Samuel ungiu a Davi, Samuel também ungiu Saul. Então ele estava acostumado com um padrão visual. E então ele olha e começa a consultar ao Senhor. É esse? E o Senhor diz não. É esse? E o Senhor diz não. Passam-se 7 filhos. E alguns historiadores vão dizer que dentre os 7, apenas 2 eram prontos para rei. E aí Deus chega para Samuel e fala assim: você está vendo o estereótipo, mas eu estou vendo o coração. E aí ele pergunta para Jessé: acabaram-se os meninos? E então Jessé vai dizer: olha, tem mais um que não tem cara de rei, não tem postura de rei, não sabe lidar com afazeres de rei, mas ele está lá escondido nas ovelhas malhadas, cuidando das minhas ovelhas malhadas. E aí Samuel vai dizer: chama ele, porque ninguém come enquanto ele não se assentar à mesa. Naturalmente falando, Jessé estava acostumado a um padrão, mas Deus é especialista em quebrar os dogmas que nós mesmos construímos e desconstrói aquele padrão e apresenta Davi. Isso foi a maneira como Samuel olhou. Samuel não honrou. E aí
devemos honrar? Nós devemos honrar ao Senhor. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Ao versículo 7. Você vai ver Deus estipulando a maneira como Deus quer. Êxodo 20, versículo 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. O que Deus está dizendo nesses primeiros versículos? Me honre. Então, a primeira pessoa, entendendo que Deus vai muito além, mas esse é o vocábulo do português, que nós devemos honrar é ao Senhor. E lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então a Deus nós devemos dar honra. Nós devemos colocar Deus no lugar que é de Deus. E qual é o lugar de Deus na nossa vida? Governo dela. Deus precisa se assentar no trono da nossa vida, para então exercer governo sobre nós, para que então nós possamos exercer governo sobre a terra. Porque não tem como Deus governar desgovernáveis. Se Deus não tem o trono do nosso coração, nós não teremos o trono de lugar nenhum. Aquilo que dizemos não tem poder, porque não há honra envolvida. Porque a honra libera poder. Então, quando honramos ao Senhor, Juliane, como a gente honra ao Senhor? Com tudo que temos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Meu querido, a vida de honra não é apenas na boca, a vida de honra não é apenas nas mãos, é o espírito, a alma e o corpo envolvidos em dar a Deus o que é de Deus. E como cantamos aqui, Ele é digno. Ou seja, Deus é merecedor de darmos toda a nossa vida a Ele. É por isso que Paulo, lá quando ele vai falar aos Coríntios, eu acho que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, o que você quiser fazer, faça para a glória de Deus. Ou seja, tudo que está envolvido você precisa ter honra a Ele. Então você não vem cumprir mais um culto. Eu quero abrir um parêntese aqui. Você congrega numa igreja boa, amém? Aonde a palavra é excelente, aonde você é pastoreado, aonde você sabe exatamente que a semente que você entrega frutifica. E por que a gente se acostuma com a paisagem?
Nós não estamos aqui para assistir culto, irmãos. E isso está envolvido em honra. Nós estamos aqui para prestar culto. Quando a gente quiser assistir alguma coisa, a gente liga a TV. A gente vai ver filme, a gente vai na Netflix, a gente vai para um teatro assistir alguma coisa. Você não veio assistir o culto. Deus te tirou desse lugar de escravo que só recebe ordens. Deus te colocou num lugar de filho, aonde você faz porque é da sua natureza fazer. Eu honro ao Senhor porque é da minha natureza honrar. Se Ele é meu Pai e Ele honra os que honram Ele, eu vou honrá-lo. Então eu vou vir para um culto de quinta-feira crente, consciente de que agora o sacrifício não é morto mais, é um sacrifício vivo, é um sacrifício consciente. E esse é chamado de culto inteligente, ou seja, um culto intelectual. Um culto espiritual é aquele que o teu espírito, a tua alma e o teu corpo estão envolvidos aqui. Juliane, mas você não sabe como eu venho. E não cabe a mim saber, irmão. Mas se você vier e não estar, de que adianta? Deus não criou bonecos. Não somos marionete. Somos filhos. O mundo aonde diz que nós precisamos fazer. É o que o mundo está ditando pra gente. Faça. Faça isso, faça aquilo. Faça desse jeito, esse jeito dá certo, esse jeito dá certo. A gente acha que quando a gente vem para Jesus, também se torna mais um grupo de obrigações que nós precisamos cumprir, para que possamos receber alguma coisa. Mas não é isso. Você não está em mais um culto onde você cumpre obrigações litúrgicas. Você está cultuando um Deus vivo, aonde a sua responsabilidade, oh meu irmão, a sua responsabilidade não é cumprir obrigações, mas é dar a Deus o que é de Deus. E o que é que pertence a Deus? Você pertence a Deus. Eu não vou tirar o paletó porque eu estou chique. Vou ficar de paletó, mas eu estou pegando fogo. Aleluia. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Está para Deus e retorna para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a nossa origem, Ele é o nosso percurso, Ele é o nosso destino. Honra. Fica aí nessa música mesmo. Ele. Então a quem devemos honrar em primeiro lugar? Ao Senhor. Gente, nunca passou tão rápido. Meu Deus. Vou fazer igual para o sol, brincadeira. A Jesus. Nós devemos honrar a Jesus. João capítulo 5, versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo que porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então nós devemos honrar a Jesus, dar a Ele o que é dele. E eu não vou ser redundante, mas adivinha o que é dele? Você também. Aleluia. Devemos honrar ao Espírito Santo, que não é o Deus esquecido. É a terceira pessoa, não em ordem de merecimento, mas em distinção. É a vida do próprio Deus habitando em nós. Provérbios 11 vai dizer que é a eternidade escondida no coração humano. Devemos honrar ao Espírito Santo. E como é que honramos
honramos ao Espírito Santo. Sabe o que é incrível? Não existe um texto na Bíblia que diga honrem ao Espírito. Mas tudo o que diz em honrar ao Espírito está em considerar o que ele diz. Estar em obedecer ao Espírito. E aí Paulo em Romanos 8, 13, 14 vai dizer: porque se viver segundo a carne, caminhai para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então vamos lá. Quem é guiado é filho. Pressupõe que quem não é guiado não é? Fica para a meditação da igreja. Todos os que são guiados são filhos. E aqui a palavra é filhos maduros. João nunca vai usar para nós a palavra ruiós. Sempre vai usar tecnon. Porque na teologia de João, nenhum de nós somos maduros perfeitamente. Ok? Então você vai ver sempre, se você for olhar as traduções, João nos chamando de tecno. E é um filho menino. Mas os outros apóstolos vão sempre trazer essa distinção entre o menino e o maduro. O filho maduro é aquele que é guiado pelo Espírito. E isso é honrar ao Espírito, considerar o que ele está dizendo, obedecer a sua voz, obedecer aquilo que ele diz. Juliane, mas eu não sei discernir a voz do Espírito. Então se debruce diante da palavra, porque o Espírito confirma a palavra e a palavra ao Espírito. O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa que habita em você e quer te conduzir, quer te levar à jornada que está proposta a você. A quem devemos honrar? Ao corpo de Cristo. Aos que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muita honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 21 ao 25. Eu só li um trecho, esse é o versículo 23. Nós devemos honrar ao corpo. E o que Paulo está dizendo aqui? Ele está explicando que se você pegar, ele vai usar um pouco da parte biológica, fisiológica do ser humano, e ele está dizendo, que eu sou pé, eu não mereço, não, eu sou dedo. Não, irmão, tudo é importante. Todo o corpo de Cristo é importante. Seja você a unha, seja você o dedinho, o mindinho do pé, seja você um órgão que não pode ser exposto, seja você um órgão mais decoroso, que precisa ser muito bem guardado. Todo o corpo é merecedor de honra. Por quê? Porque a gente é uma coisa só. Nós somos corpo de Cristo. Eu sozinha sou um membro, mas juntos, em unidade, somos um corpo. Então, quando todo o corpo é honrado, você também é honrado. Quando todo o corpo é desonrado, você também é desonrado. Eu também sou desonrada, porque nós somos um corpo só. E ele vai continuar. A quem devemos honrar? Devemos honrar a todos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, parte A. Tratai a todos com honra. Então, isso agora entra no âmbito mundo. Não necessariamente apenas nós que somos corpo e igreja, mas até aqueles que ainda são criaturas porque não entendem que já são filhos, que ainda pensam como criatura, que estão fora da aliança, nós devemos honrá-los. E aí a gente entra em outro âmbito, as autoridades.
Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que o Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo que Deus colocou um homem lá, mas Deus estipulou um cargo de autoridade. A autoridade é esse cargo, é esse lugar de autoridade. Então, até mesmo os nossos governantes, nós devemos honrá-lo. Ainda que discordemos em algumas coisas, nós devemos honrá-lo, nós devemos orar por ele. Nós devemos honrar e orar e abençoar todos os que estão acima de nós. Porque esse cargo, essa função foi dada, estipulada por Deus. Independe de quem esteja assentado nesse lugar, nós devemos honrar. Você goste ou não, tem que honrar. Então, falar mal da sua autoridade é desonra. E você pode ser o irmão mais santo da igreja. Se estiver fazendo isso, está em pecado. Aleluia. Fica tranquila. Jesus quebrou esse biscoito comigo. Não esqueça, eu ouvi primeiro. Irmão, desonra. Mas eu não concordo. Meu irmão, não posso fazer nada por você. É o que está na Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Se você é crente, deve seguir também. Então aquilo que a Bíblia diz para fazer, tem que fazer. Mas eu não acho. Irmão, não tem acho. Não concordo. Me desculpa. Ainda que você me traga todas as justificativas científicas, políticas e socioeconômicas, a Bíblia diz: honra a autoridade superiores, porque Deus instituiu elas. Juliane, mas o mundo vai de mal a pior e vai continuar indo a passos largos, de tobogã. E a nossa função? Manter a luz acesa. E se a luz da desonra está sendo apagada, nós precisamos reacendê-la. Porque a gente não pode ser pego com pequenas raposas. A gente expulsa demônio, a gente ora por cura, mas a gente não honra a autoridade. Pelo amor de Deus, irmão, peixe pequeno. São coisas pequenas, são as pequenas raposinhas que roubam o terreno onde está plantado. Sei que você pode não gostar, mas, meu irmão, perdoa, não tem nada com isso. Aos líderes da igreja, 1 Timóteo 5,17. E aí ele vai falar uma maneira como devemos honrar, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso é uma maneira de honrar, mas nós devemos honrar a nossa liderança. E aí, olha só, eu estava lendo algo e eu preciso compartilhar isso com você. E às vezes a gente fala assim, ó, eu preciso ler para você. Ô irmão, você me ama, eu também te amo, então a gente vai junto. Você diz assim: se eu me submeter, você é hipócrita. Alguém que só sabe dizer sim. Se eu vejo errado numa pessoa, vou advertir a outros a respeito. Tome cuidado. O que você chama de coragem para falar a verdade pode na verdade ser uma atitude enganosa de rebeldia e desonra. Pode ser uma forma de camuflar nossa justiça própria, orgulho e incapacidade de honrar os outros. Isso não significa que você não deva se preocupar quando percebe que há um problema. É possível que tenha um conselho, até uma palavra de Deus para ajudar seu líder. Porém, não abra a porta para a desonra.
principalmente na igreja. Se está enxergando um problema, não siga o exemplo de Cão. E aí ele cita esse exemplo, Gênesis 9, 20 ao 27. O que acontece? Deus chama Noé para fazer algo grande, poderoso, constrói uma arca, os bichinhos vão tudo, o Espírito Santo vai levando todo mundo. Noé não precisa falar no holofote, eles chegam lá, vem a chuva, e o pombinha pega a folha, aquela coisa linda, e aí Noé planta uma vinha. Planta uma vinha, faz um vinhozinho bom, gostoso, oh, aleluia. Eu não sou pega nisso não, fica tranquilo, eu amo suquinho e água, amém? Se você é pego nisso, não beba, aleluia. Não, é verdade, né, vai que... Aí bebeu lá, porque naquela época o nível de álcool era bem diferente, mas ainda assim ele ficou meio animado, ficou engraçado, pegou o karaokê, começou a cantar, tirou a roupa, ficou doidão. Eu sei que meu pai fazia isso, irmãos. Pai, te amo. Ficou animadão, começou a cantar aquela música de lá, Erasmo, aquela galera. E aí, o primeiro filho vai até ele, Cão, e ao invés de guardar a nudez do seu pai, porque ele fica nu, ele vai falar, olha lá, ficou nu, tá expondo a vergonha. E aí os outros irmãos vêm, cobrem seu pai. E quando Noé recobra a sanidade, Noé amaldiçoa Cão. Duas coisas que a gente precisa entender. Nossa liderança é gente também. Ainda que sejam referências para nós, são pessoas. Não flutuam. Vão ao banheiro como eu e você. Então nós precisamos cuidar disso. Mas quando a gente vê algo, e aí eu não estou dizendo que a gente não estou dizendo que a gente precisa, vamos achar defeito em tudo. Eu não gostei do preto. Mas esse negócio tão terroso. Mas essa, olha, não estou falando disso. Isso aí, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok? Eu estou falando de coisas sérias, concernente àquilo que você vê, que pode ser uma porta de pecado, que pode ser uma porta de algum problema sério para a igreja. Você não deve compartilhar. Vou chamar o irmão para a gente orar junto. Não vem com essa. Porque não é o irmão que você está compartilhando que vai convencer a sua liderança de alguma coisa. É o Espírito que convence o homem. E às vezes a nossa liderança, e eu digo em todos os âmbitos, não tem olhos em todos os cantos da cabeça. Às vezes você está enxergando algo, é por isso que é o corpo. Porque o olho vê uma coisa, o ouvido ouve, a boca fala, o pé pisa, cada coisa funciona para uma coisa. Então às vezes a sua liderança não está enxergando a maneira como você está enxergando. Talvez pela experiência, talvez pelo tempo de oração, talvez porque você entrou em intercessão. Então o que você vai fazer com essa informação? Você vai até ele, você vai até ela. E você vai com temor e honra. Olha, o Senhor me disse isso. Líder, o Senhor me disse isso. Olha, o Senhor me disse isso, mas ore ao Senhor, analise. É assim que a gente faz. Mas eu sou hipócrita. Meu querido, você sendo ou não sendo, desonrando, expondo, falando, vai continuar desonrando. Não, a gente não pode esconder. Porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo não. Espírito de Gabriela saiu quando você levantou a mão. Você não nasceu assim, você não cresceu assim, você não vai morrer assim. Aleluia. Oh glória, oh Senhor. Aleluia. Devemos honrar as viúvas. 1 Timóteo 5,3, está lá. Eu não vou ler. Devemos honrar o nosso cônjuge. 1 Pedro 3, do 6 ao 7. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como para a parte mais frágil. Eu não estou dizendo de fraqueza, mas de sensibilidade. É o que Pedro está querendo dizer. Não que você seja mais fraca. Muito pelo contrário. A mulher é mais resistente. Porque o homem o Deus criou lá o boneco, soprou vida. Quando Deus vai criar a mulher, ele arranca a costela. Costela é um pedaço de osso. E osso é o tecido mais resistente do corpo. Então a gente não é fraca, a gente é resistente. Mas a gente também não nasceu para ser forte. Forte nasceu para ser os nossos maridos. Amém? Vivei a vida como um do lar, considerando, sendo a parte mais sensível. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Homem, se você não honra sua mulher, Deus não te escuta. Ah, mas eu não concordo, mas está na Bíblia. E aí eu posso conjecturar. No dia que você desonrou a mulher, não considerando ela, não tratando ela como Cristo amou a igreja, porque esse é o ensino que Paulo vai dar aos Efésios, se entregando por ela. Deus bota o fone de ouvido. Na hora que tu, pai, entendeu? É só para você rir um pouco, irmão. Deus não vai ouvir. Deus não ouve. Assim também vós, a cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, existe uma justa cooperação. A mulher precisa obedecer no sentido de se submeter à missão do homem. E o homem precisa honrá-la, sendo ela a parte mais sensível. A mulher às vezes enxerga aquilo que o homem não enxerga. O homem é monotarefa, a mulher é multitarefa. Tudo bem que tem algumas que saíram mais ou menos, tipo eu, às vezes eu sou mono, mas tá tudo bem. Mas no geral funciona desse jeito. Tá bom? Fora isso é terapia, vai resolver. Tá bom? Todo mundo tem que ajudar todo mundo. O homem e a mulher juntos. Então a gente precisa, pensa, como seria lindo e poderoso uma casa onde todos se honram mutuamente. O seu marido honra a sua esposa honra o seu marido. E os filhos, por viverem em honra, viverem a cultura de honra, honram os seus pais. Ali não tem espaço para o diabo trabalhar. Não tem lugar para Satanás agir. Por quê? A gente está olhando o outro com maior honra, com maior dignidade, com maior preciosidade. A gente está estimando o outro. Irmão, honrar alguém é um ato de humildade. Aleluia. Honra não deve ser uma formalidade, mas uma expressão do coração. E aí nós temos muitos e muitos versículos falando sobre isso. Isaías 29:13, Mateus 15, versículo 8. E aí nós vemos em Mateus 22:37 Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus, como eu disse, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. João capítulo 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Deus nos honra. Honrar alguém não nos diminui, mas eleva outra pessoa. Não é um ato de temor, mas de humildade. E como a gente pode honrar? Nós precisamos honrar ao Senhor obedecendo sua voz. Como eu disse, ao Senhor, a Jesus e ao Espírito Santo. E a palavra no hebraico para ouvir, olha que incrível isso, Deuteronômio 15, versículo 5. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. A palavra ouvir, aí é chamai, ou alguns vão falar shema, que significa ouvir e obedecer. Então, para um judeu, quando Deus fala
ouve. Deus está dizendo: obedeça o que eu estou dizendo. Não apenas escute, mas que aquilo se torne vida em você, para que você ande naquilo que eu disse para você andar. Obediência. Precisamos honramos outra forma, crendo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí ele vai continuar no 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, nós honramos ao Senhor, crendo nele, acreditando naquilo que ele disse. E olha, o Senhor já nos deu muitas coisas aqui. Outra maneira de honrar alguém, considerando aquela pessoa. E como a gente considera alguém? Ouvindo o que ela tem a dizer. Quando a pessoa vai te dar um conselho: mas eu não acho isso certo, Aí vem um amigo, aquele amigo que conhece o nosso temperamento, assim, mas e se você pensasse de outro jeito? Mas e se você ouvisse de outra forma? Mas e se na verdade foi isso que aconteceu? E aí você considera o que aquela pessoa diz, você está honrando a vida dela. E automaticamente a unção que você honra é a unção que você recebe. Nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos honrar a Jesus, honrar ao Espírito Santo e ao corpo. Nós precisamos honrar a presença de Deus nesse lugar. Nós precisamos honrar o nosso cônjuge, a nossa liderança. Porque às vezes, o pastor fala muito isso, o pastor não escolhe a ovelha, mas a ovelha escolhe o pastor. Então se você está aqui, não foi obra do destino. Você veio num culto, você ouviu um culto de verdade no Icrua, provavelmente. Bíblia by Calxande, com certeza você ouviu. Verdade no Icrua. Graças a Deus, irmão, meu pastor não floreia. E Deus sabe que eu não gosto de ninguém que floreia. Lei, deixa que eu romantizo, porque eu sou artista, né, pastor? Deixa que eu romantizo. Mas isso é o quê? A multiforme graça de Deus, cada um funcionando de um jeito e a gente honrando. Honrando aquilo que estamos ouvindo aqui, honrando a palavra de Deus. Ouvindo que você está ouvindo isso aqui e não dizendo: mas eu não concordei com isso, mas eu não achei isso legal. Não, irmão. Baixa um pouco a cabeça, desce a cerviz, analisa, acende a luz, varre a casa e procura com diligência. Porque aquilo que aquela moça perdeu lá em Lucas capítulo 15, ela não perdeu no mundo, ela perdeu em casa. E era uma dracma, e uma dracma perdida em casa significava que a noiva, ela era irresponsável, e nenhuma noiva irresponsável, segundo a cultura judaica, era separada para casamento. Então a função daquela moça, quando perdeu suas moedas, era acender a luz, era varrer a casa, e era procurar com diligência. É o que estamos fazendo hoje aqui. No seu coração você pode parecer que não, porque desonra é igual mau hálito, só percebe quem está do lado. Ninguém pegou o trem de manhã. Lá eu pegava o 379, lá onde eu morava. Aqui eu não sei qual é o trem que vai, qual é o ônibus que vai para a cidade. Ninguém nunca pegou. Aquele irmão que... Jesus. Irmão, eu tenho a história para contar, mas deixa para lá. É isso. A gente não percebe, mas às vezes estamos sendo roubados. É isso mesmo. Satanás está entrando com legalidade, porque não estamos dando honra a quem honra.
não estamos trazendo a consideração devida a quem merece nossa consideração. Não estamos nos submetendo, porque uma das maneiras de honrar é se submeter, sim, ainda que você não entenda o final da história. Se foi uma palavra dada pela sua liderança, pelo seu marido, vai junto. Por quê? Porque a honra vai te dar segurança. Amém, meu irmão? Michel de música pode me ajudar? É com muito temor que eu estou dizendo isso. Deus nos chamou para vivermos uma vida plena, e sem honra a gente não vive. E aí você pode parar e se perguntar: mas é por isso que talvez a sua vida esteja estagnando? Você está dando o rosto em paredes invisíveis. Por quê? Porque estamos caminhando sem considerar o que a palavra diz a respeito de honra. E não é apenas levantar as mãos, porque para isso o povo de Israel fazia. E Deus envia uma palavra ao profeta Isaías e diz: esse povo pode me honrar cantando. Ainda que a gente cante a honra, Deus não está recebendo, porque o nosso coração não está envolvido. Nós estamos aqui como a noiva acendendo a luz, porque o que vem pela frente são dias gloriosos, e não podemos ser pegos em pequenas coisas. Chegar no horário da escala é honra. Cumprir a escala é honra. Existem muitas maneiras de honrar alguém. Existem muitas maneiras de honrar ao Senhor. E às vezes, num casamento, por exemplo, às vezes aquele marido nem é digno de honra. Mas você não vai honrar ele por causa dele, não. Você vai honrar ele por causa do Senhor. Às vezes seu patrão nem é digno de honra, porque você sabe que você vive lá dentro. Mas você não vai honrar o seu patrão porque é ele, não. Mas você vai honrar a ele porque o Senhor disse. E nesse lugar de honra tem poder para ser liberado, tem segurança. Olha como isso é sério. Precisamos considerar uns aos outros, um sendo maior que o outro. Não é porque eu estou pregando que eu sou maior que alguém que está cantando, que eu sou maior que alguém que está recepcionando você. Somos todos, cada um em uma função específica. É por isso que no casamento não há nenhum lado nem o outro, ambos cooperando, o homem sendo cabeça, a mulher sendo a coluna. Cabeça sem coluna não funciona, coluna sem cabeça também não funciona. Então, como corpo, a gente vai funcionar sendo a justa cooperação. Não há distinção por merecimento, há distinção por função. Não vamos deixar alimento errado entrar aqui dentro. Não podemos vencer de um lado em detrimento da morte de outros. Então nós vamos, tudo que tiver morte na panela, como disse o profeta, nós vamos tirar o veneno e nós vamos dar comida boa. E aqui, meu irmão, você recebe comida boa. Só que hoje eu tô com uma pinça para tirar os venenos da panela. Ou como eu digo às vezes, eu tô com uma espivitadeira para tirar a gordura que impede o fogo. Quer viver plenitude? Honre. Honre ao Senhor. Honre a Jesus. Honre ao Espírito Santo. Honre as autoridades que Deus estipulou sobre você. Honre a sua casa. Honre os seus filhos. Filhos, honrem seus pais. Maridos, honrem suas esposas. Esposas, honrem seus maridos. Igreja, honre a sua liderança. Liderança, honrem a Deus. E liderança, honrem aos irmãos. E assim, mutuamente. Não vai ter falta
essa noite? Então fique de pé comigo. E eu queria que a gente orasse só mais um pouco em línguas. Vamos honrar o Espírito Santo agora. Aí o louvor vai cantar e você vai orar em línguas. Ore em línguas, honre o Espírito Santo. Considere a presença dele agora. Considere a presença do Espírito. Não faça da oração em línguas um botão que você liga e desliga. Considere o que você está falando. Enquanto você ora em outras línguas, o teu Espírito está orando juntamente com o Espírito de Deus. Está edificando você por dentro. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.